Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para o capítulo 8 de Geografia 2, Formação de Blocos Econômicos? Eu acredito que vocês devam lembrar de tudo isso, porque a matéria para vocês está entrando como forma de revisão, mas é importante que todos esses conceitos sejam realmente relembrados. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, a definição do que é bloco econômico. Na verdade, são países que fazem acordos entre eles com objetivos de crescerem economicamente. E a partir, claro, desse crescimento econômico, existe uma evolução social, um crescimento na questão política e assim vai. E para se formar um bloco econômico não é de uma hora para outra. Nós temos várias fases que esses países participantes se reúnem muitas vezes, para poder votar aí, para poder fazer acordos que alinhem, na verdade, a economia de todos eles. Cada um tem a sua independência, tá? Ele tem o seu governo próprio, tem as suas leis próprias, isso não se muda. Numa questão econômica, quando se chega na última fase de formação de bloco, aí sim se fala de uma macroeconomia, de um processo econômico que está além das fronteiras desses países. Mas ele começa com uma principal etapa, que é as barreiras de comércio, que elas são reduzidas ou eliminadas. O que seria isso? A eliminação, a diminuição das tarifas alfandegárias na questão de importação de produtos. Os blocos econômicos e a globalização é o nome é o que esse item nos traz. Bom, o primeiro bloco econômico se formou logo após a Segunda Guerra Mundial, e foi na Europa. Foram 3 países que se uniram com objetivos de começarem a crescer economicamente. Então, como eu já falei no slide anterior, essa questão de formação de bloco envolve processos e estratégias, umas são simples e outras são bem complexas, principalmente quando o bloco começa a crescer e existem mais países. E existem blocos na atualidade onde você tem grupo de países, né? Blocos de países que são blocos de países só desenvolvidos, blocos de países só subdesenvolvidos, blocos de países já que contemplam as duas realidades econômicas. Então, assim, essas estratégias muitas vezes demoram muitos anos para se chegar num bem comum para poder ser assinado, tá? Os objetivos começam com o objetivo econômico, é o principal, e claro, como eu já falei lá atrás, depois ele relata uma questão de uma melhora política, social, porque uma coisa complementa a outra. Tá? A gente não tem um crescimento econômico e só é econômico. Não, esse crescimento econômico gera uma melhor qualidade de vida, gera, na verdade, a geração de mais empregos. Tem uma questão que vem assim, se o país está se desenvolvendo, está gerando emprego, precisa de mão de obra, tem uma questão de imigração também. Então, gera aí vários assuntos que se integram numa questão de desenvolvimento econômico de um país. E que tudo isso tem a ver com a globalização? Gente, sem esse desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e dos meios de transporte, com a facilidade de comunicação e de chegar, de ir e vir de um lugar para outro, não que não existiria a questão da criação de blocos econômicos. Deveria existir sim, mas claro que tudo que já é difícil de se resolver ficaria mais difícil ainda. Então, todos esses projetos, todas essas reuniões, todas essas questões de se resolver teriam um tempo muito maior para ser efetuado. Então, a globalização está intimamente ligada na formação aí de blocos econômicos. E como eu já falei para vocês lá atrás, um bloco econômico ele tem vários graus de integração. Começa pelo mais simples, que não é também o mais simples, mas começa por ali. E cada grau que os países vão assinando e vão se integrando, cada vez mais eles ficam interdependentes, ou seja, o que eles têm de dependência econômica de um com o outro vai crescendo. Existe um ponto positivo nisso, no alicerce econômico, de se ajudar, de se agrupar. Mas existe também toda uma questão complicada aí. Se um dos países do bloco
tiver algum problema, seja social, seja econômico, seja alguma coisa ali, aquele problema, como existe uma inter-relação, né, uma questão direta, vai atingir todos os outros. Mas também tem a questão, né? Se eu tô com um problema e vai atingir os outros, vamos sentar juntos e vamos tentar resolver esse problema. Eu não estou mais sozinho. Eu tenho um grupo de países ali que podem buscar junto comigo a solução ou a amenização desse problema. Então, a primeira etapa se chama Zona de Livre Comércio, ou seja, numa esfera comercial, é a eliminação, a redução das tarifas alfandegárias, ou seja, dos impostos de importação de produtos de um país para o outro. E se cria aí uma área de livre comércio. Nesses acordos, não são 100% dos produtos que são produzidos, seja no setor primário, secundário ou terciário, que as tarifas são isentadas ou diminuídas. Por isso que os acordos demoram, né? Quais são os produtos que vão entrar nesse acordo? Quais me interessam? Quais te interessam? É uma coisa que leva um tempo aí, mas de todos os processos, as etapas de integração, essa é a mais tranquila. E dos blocos econômicos que nós temos, já hoje no planeta Terra, a maioria ainda está nesta primeira etapa. Vamos entender que aqui o livro de vocês traz como exemplo o NAFTA, que é um bloco de acordo econômico entre Canadá, Estados Unidos e México. Só para a gente relembrar isso, o NAFTA não tem interesse de chegar na terceira fase, mas na frente eu vou explicar isso para vocês. O NAFTA, se chegar, no máximo vai ser na segunda fase, porque o único objetivo aqui dos Estados Unidos e do Canadá com o México é o objetivo econômico. Essa segunda fase se chama União Aduaneira e é assim, tem a primeira fase de eliminação ou isenção de impostos de produtos que são importados de um para outro ali. E essa segunda fase é uma fixação de uma tarifa externa comum no imposto de importação comum, por exemplo, para produtos que todos eles precisam importar. E aí o alcance dessa segunda etapa não é só entre os países membros, mas entre países que não fazem parte do bloco. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que exista um bloco econômico formado por 4 países. E esses 4 países precisam importar ferro. Eles não têm dentro da sua área ferro suficiente para que as indústrias consigam crescer. Então, eles precisam importar ferro. Só que cada país tem um imposto de importação direcionado para esse produto ferro. Então, um país tem 10%, outro tem 12%, outro tem 15%, outro tem 18%. Então, assim, eu que sou um país de fora, que quero vender o meu ferro, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um país que tem uma tarifa alfandegária menor, porque o meu ferro vai entrar naquele país com um preço menor e eu vou vender mais. E aí, esse país faz parte desse bloco, ele vai ter vantagem em relação aos outros. Então, para que isso não aconteça, esses países, nessa segunda etapa, eles acordam entre eles uma tarifa externa comum para determinados produtos que todos precisem. Então, assim, eu que estou de fora, então, se eu vou exportar, né, o ferro para um país que tinha uma tarifa alfandegária menor, hoje eu já posso exportar para os 4. É interesse meu e é interesse deles. E um objetivo importante aqui, é atrair investimento para o interior do território delimitado pelo tratado, não mais para um país só. Então, lembra que eu falei lá no começo? Conforme as etapas vão passando, a inter-relação entre eles vai aumentando. Então, aqui já mostra um acordo maior entre eles. Então, se todos eles precisam de um único produto que eles precisam importar, eles vão buscar uma tarifa interna comum, né? Desculpa, tarifa externa comum, que é chamada de TEC, para que todos os países possam ter o acesso a essa mercadoria e eles crescerem juntos. E o país que está de fora também vendendo esse produto, para ele também é bem interessante.
E um bloco econômico que está nessa fase é o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que adentrou lá em 2006, mas me parece que agora está suspensa aí por causa dos problemas internos que houveram e que está havendo ainda dentro do seu território. Agora a gente vai para uma terceira etapa, que é chamada de mercado comum. Essa terceira etapa é uma integração muito grande. O único bloco econômico que chegou nela foi a União Europeia. Então, o que ele prevê? A circulação de todos os fatores produtivos, pessoas, capitais e serviços. E, para isso, precisa ter uma organização política interna, porque já é conhecido como macroeconomia. Agora, um país já está muito interligado ao outro. Então, por exemplo, as pessoas podem circular sem nenhum tipo de autorização. Eu falo da Europa porque, assim, na Itália, está tendo algum problema, está faltando trabalho, então, assim, os italianos podem ir até a Espanha, até Portugal, até a Alemanha, sem pedir autorização, né, sem a questão do visto, e buscar emprego nesses países. Eu tenho um dinheiro para investir, mas eu não quero investir aqui dentro do meu país. Eu moro em Portugal, os juros aqui não é muito legal. Mas lá na Alemanha, os juros para uma poupança é maior do que aqui. Então, o que eu faço? Eu posso mandar meu dinheiro lá para a Alemanha, colocar num banco alemão, porque eu vou ter mais juros do que eu vou ter aqui no meu país de origem. Então, entendam que a integração aqui é muito grande. Então, sem autorização, sem nada. Eu tenho uma empresa aqui. Para se abrir uma multinacional, existem acordos, acordos e acordos. Mas eu estou dentro de um bloco econômico que prevê a livre circulação de serviços. O que significa? Eu vendo bolo aqui no Brasil, aqui em Portugal. Então assim, meu bolo é muito gostoso. Eu vou lá para a Espanha também, vou lá vender, vou ver se eu consigo abrir lá uma lojinha, contrato alguém ali, vou vender meu bolo ali. Eu não preciso pedir autorização, porque nesse acordo as pessoas têm esse livre acesso. Mas, assim, demora para chegar. Você vê, a Europa começou em 1947, a primeira etapa desse acordo, né? Então, demorou. E o mercado comum foi, se não me engano, 30 anos depois. Então, são acordos, 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 o que é bom para mim, o que é bom para você. Não é uma questão de sentar e resolver simplesmente assinar um contrato, depois se eu não quiser, né? Então, só a União Europeia que já chegou nesse patamar, e a gente já sabe que já houveram vários problemas econômicos lá dentro, que foi difícil porque, assim, quando comete um país, acaba cometendo vários outros países, tá? Mas é uma fase muito maior de integração. E lembra-se que eu falei, os Estados Unidos não vai chegar no NAFTA nessa fase. Por quê? Porque aqui tem livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais. E os Estados Unidos não quer, na verdade, livre circulação de mexicanos dentro do seu território. Nem só de mexicanos, de latino-americanos também. A gente sabe que existe uma lei ali muito rigorosa em questão aos imigrantes e também a construção do muro, que é denominado de Muro da Vergonha, que a gente já estudou, até por esse presidente atual que... A vontade dele é realmente criar um muro gigante ali, dividindo numa questão territorial mesmo os Estados Unidos do México. Tá? Então, o NAFTA que a gente viu ali, que eu dei que o livro traz como exemplo do primeiro acordo, no máximo chegaria no segundo acordo. Não chegaria nesse terceiro acordo e não é interesse dos Estados Unidos que isso aconteça. Essa quarta fase é chamada de União Econômica e Monetária. O único bloco que chegou até aqui é a União Europeia. Na verdade, está ligada à existência da criação de uma moeda única e, com certeza, de um banco central único. E aí existe uma relação muito mais integrada de criar legislações que contemplem todos os países, em que todos possam estar no mesmo patamar de desenvolvimento econômico, no mesmo patamar de desenvolvimento social. Tá? Não é fácil chegar até aqui. E agora o capítulo traz alguns outros exemplos de modalidades de formação de blocos econômicos com objetivos específicos, cada um dentro da sua realidade.
É bem interessante a gente falar do APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Geralmente os blocos econômicos, eles se formam com países que geograficamente eles estão próximos uns dos outros. Aqui na APEC é bem interessante, o que une esses países é o Oceano Pacífico. Então é um bloco formado por países aqui, ó, do oeste da América, por países formados pelo leste da Ásia e também por países aqui da Oceania. Então, são países que estão intimamente interligados pelo processo da globalização, porque eles não estão tão próximos uns dos outros, eles estão alguns distantes, o maior oceano aí os distancia, mas existem acordos de integração econômica entre eles e eles estão ainda na primeira fase desse acordo. Um outro bloco econômico é o SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou seja, da África do Sul. Nós temos alguns países aqui da África do Sul, né? Aqui, ó, tá aqui o mapa, eu coloquei para vocês verem. São todos países subdesenvolvidos que dependem de investimentos externos, que têm vários problemas econômicos entre eles, mas esse bloco econômico foi feito para que eles consigam começar a gatinhar na questão de um ajudar o outro, para que eles possam ver uma luz aí de crescimento. E hoje nós temos também a questão da formação dos BRICS, que a gente já estudou, e principalmente a China tem grande interesse aí nos países africanos, interesses econômicos bastante interessantes, até porque como eles não têm dinheiro para investir em novas empresas ou em tecnologia, inclusive de extração de minerais, a China adentra com essas tecnologias, claro, que ganha o valor em cima disso, mas em contrapartida também oferece essa ajuda econômica e essa tecnologia para que esses países comecem a conhecer e depois de um tempo comecem a trabalhar sozinhos sem a ajuda de países externos. O Brasil também tem bastante ligação econômica com alguns países aí do continente africano. Agora a gente vem aqui para o continente americano novamente. Nós temos o Pacto Andino, Andino vem de Andes, então são alguns países aqui que têm a presença da Cordilheira dos Andes. São países também subdesenvolvidos, muitos com uma industrialização ainda bem no estado latente aí do desenvolvimento. E uma questão interessante desse bloco é que eles permitem que um país do bloco possa fazer acordos com outros blocos econômicos, além desse Pacto Andino. E aqui da América do Sul, a Unasul, que é um bloco econômico que é formado por 12 países dos 13 que a América do Sul tem no seu território. Por que um não faz parte? Porque um é a Guiana Francesa, que não é um país independente, a Guiana Francesa é uma possessão da França aqui em território americano. Então, a ideia é que já existe esse bloco, o Brasil é um país de referência, nós estamos nos acordos aí finalizando ainda acordos de livre circulação de mercadorias na primeira etapa, mas tem-se a intenção de chegar até a última etapa, inclusive na formação de um dinheiro, de uma moeda única e de um banco central único. Mas vocês sabem que com esse momento que nós estamos passando, né, dessa pandemia mundial aí, vários problemas econômicos estão surgindo através desse processo. Então, todos esses acordos que ainda não foram totalmente legalizados, afirmados, eles vão levar um tempinho a mais para poder ser discutido. E talvez, depois dessa pandemia, seja até um momento certo para se sentar. Vamos lembrar que a União Europeia, que é o maior bloco hoje, começou com 3 países, ali logo após a Segunda Guerra Mundial. E a ideia foi tão grande, deu tão certo, que de 3 foi para 6, para 9, para 12, e hoje tem mais de 30 países. Então, quem sabe, né, depois desse processo econômico tão difícil que todos nós estamos passando, não haja aí uma luz no final do túnel desses países sentarem e começarem a discutir coisas que foram ficando para trás.
E com isso a gente termina a explicação desse capítulo 8 de Geografia 2 de vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que vier aí surgir. E nos exercícios também, que vocês tiverem dúvidas, a gente vai conversando no chat até a gente poder voltar. Um beijo para todo mundo.